Olá, tudo bem? Hoje eu quero, de forma rápida e objetiva, falar a respeito da importância da igreja para nossas vidas. A Bíblia evidencia a importância da mesma. Será que Jesus Cristo se enganou em formar a igreja? Será que ela não tem importância para o cristão? Quais os motivos que eu me afasto dela? A comunhão faz parte dela? Antes de começar o estudo, vai lá e curte nosso vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Isso nos ajuda muito. Meu nome é Natan, sou pastor da amada, querida Igreja Batista Esperança. A Igreja Batista Esperança é uma igreja viva, saudável e eficaz. Estamos aproveitando a cada dia o melhor de Deus e aprendendo ainda mais, mesmo diante dessa pandemia, que juntos somos melhores. Vamos agora para o nosso momento matinal de oração. Vamos orar? O tempo que eu estou arrumando nessa semana para poder trazer o estudo é dentro do carro, aguardando aqui a minha esposa, porque nós estamos em Palmas. Vim fazer alguns exames, ela aproveitou também dessa vez, veio fazer alguns exames. Então, eu queria que você prestasse atenção, porque vai ser uma coisa muito rápida. Eu tenho percebido, na realidade, e isso não é por causa da pandemia, isso não é por causa do tempo que a igreja ficou fechada, e eu não estou falando especificamente da Igreja Batista Esperança, mas de uma forma geral, das conversas que eu tenho tido com meus colegas pastores, que eles estão sentindo falta de muita gente na igreja. E quando você pergunta o motivo pelo qual suas ovelhas não vão à igreja, alguns motivos são importantes, porque viajou, não pôde estar presente, adoeceu, mas outros são por apenas descaso pela obra de Deus. Assim como aquele que é gordo diz que tem saúde, e estão extremamente enganados, é também o crente que diz que está bem com Deus, sem estar bem com a sua igreja. Algumas coisas precisamos definir. Por exemplo, o que é a igreja? Por que ela existe? E outras coisas mais nós precisamos definir. Por que é importante ir à igreja? Ir à igreja é importante porque é um mandamento de Deus para nossa edificação. Hebreus 10:25, você abrir lá, você vai entender isso, vai ler isso. Na igreja aprendemos mais sobre a palavra de Deus e encorajamos uns aos outros. Nós damos força uns aos outros. Se isolar não é bom. A igreja é o lugar perfeito para aprender o amor, paciência, respeito pelos irmãos. O que é a igreja? A igreja é um conjunto de todas as pessoas que amam e seguem a Jesus. A Bíblia chama a igreja
de corpo de Cristo. Cada crente é uma parte desse corpo. Em Cristo todos os crentes estão unidos e não podem ser separados, como diz Romanos 12:5. Eu peço a vocês que confiram esses textos. Se você é salvo, está unido a toda a igreja. A igreja também é qualquer lugar onde os membros da igreja de Cristo se reúnem para adorar a Deus em comunhão. Antes da igreja havia sinagogas, que eram lugares onde os judeus se reuniam para louvar a Deus e aprender mais sobre as Escrituras, e isto em conjunto. Inclusive, Jesus frequentava sinagogas com seus discípulos, servindo de exemplo para nós. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os discípulos passaram a se reunir regularmente e louvar a Deus, aprender como antes tinham feito nas sinagogas. Começaram por se reunir no pátio do templo e em suas casas, depois em lugares maiores quando tinham muitos membros. Isso nós percebemos lá em Atos dos Apóstolos 2:46. Surgiu assim a igreja como conhecemos hoje. E por que a igreja hoje? A igreja é o corpo de Cristo, como nós falamos. Nenhum membro de um corpo pode subsistir sozinho, sem o resto de corpo. 1 Coríntios 12:21-22, você vai ver e vai perceber bem direitinho isso. Quer gostemos ou não, as pessoas na igreja são nossa família. Temos de aprender a viver com elas. Até porque nós vamos passar a eternidade junto com elas. Ninguém na igreja é perfeito. Nem mesmo eu como pastor ou os outros pastores. O próprio apóstolo Paulo cometeu erros, enganos como líder da igreja primitiva. A igreja nunca foi um lugar de pessoas perfeitas. Olha só, Deus ordenou que a igreja se reunisse para juntos tratarmos de nossas imperfeições. Para juntos tratarmos das nossas imperfeições. Os membros da igreja ajudam, encorajam, confortam, repreendem, ensinam uns aos outros no amor de Deus, como nós lemos em Colossenses 3:15-16. Nem sempre fazem isto direito, mas é um processo de aprendizagem em conjunto. Crescemos muito mais espiritualmente quando estamos juntos como igreja, e muito mais que cada um ficando isolado. Efésios 4:15-16 nos ensina isso. Não há nenhum problema em ter uma igreja em casa, mas quando tem muitas pessoas, já se torna inconveniente. A partir de um certo número de pessoas, é bom ter um lugar maior para reunir regularmente. A estrutura mais formal da igreja ajuda a organizar grupos maiores. Além disso, uma igreja é um lugar visível onde qualquer pessoa pode entrar da rua sem precisar de convite. Se eu estiver passando e quiser entrar numa igreja aberta, eu posso entrar. Eu quero concluir da seguinte forma. A igreja não é feita pelo pastor. É evidente que nós, pastores, temos certa importância. Somos os anjos da igreja e lemos aqueles que guiam, somos aqueles que guiam as ovelhas, etc. Mas a igreja não depende do pastor para o crescimento. Ela precisa que, junto com o pastor, numa visão cristã verdadeira, estejamos dispostos e disponíveis para falar do amor de Cristo. Sabe, a pandemia, ela atrapalhou muito, mas ela não e nem nos dá o direito de dizer que não vamos por causa dela, sabe? Muitas pessoas estão indo para a praia, para tudo que é lugar, mas para a igreja dizem que não podem ir. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vá à sua igreja. Não deixe a sua igreja vazia. Os seus pastores, nós como os pastores, estamos trabalhando, estudando, lendo, preparando as mensagens, orando para que possamos trazer para a igreja a mensagem do Senhor. Já está na hora de você começar
a ir à igreja. Se você não quiser ir a outro lugar, não vá, mas a igreja não deixe de ir. Eu tenho convicção que os pastores estão tomando os devidos cuidados com suas igrejas. No domingo, o lugar de você estar é na igreja. Ao povo da Igreja Batista Esperança, eu quero dizer uma coisa. Domingo agora, nós teremos a escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. 1 hora só, não teremos culto. Pela manhã, só teremos a escola bíblica dominical. Às 19h30, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração. Então preste bem atenção. Domingo agora nós teremos a escola bíblica dominical às 9 horas da manhã. Faremos tudo, terminando às 10 horas, tá bom? 10 horas estamos encerrando a escola bíblica. E às 19h30 teremos o nosso culto de louvor e adoração. Vamos orar? Senhor eterno Deus, muito obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. Fica, Senhor, conosco, abençoe e abre o coração do teu povo para que compreenda a importância da igreja para nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, curta nosso vídeo e se ainda não se inscreveu, se inscreva e acione o sininho que tem para você acionar e receber os avisos de vídeos lançados, tá bom? Então tchau e sexta-feira voltaremos com mais vídeos, tá bom?